Muito boa tarde, amados amigos e irmãos, presentes aqui em Quito, Equador. Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo espiritual em torno da Palavra de Deus e ver onde nos encontramos neste último dia. Para esta ocasião, o nosso tema será o mistério das dimensões. Leiamos em São João, capítulo 1, versículo 1 ao 18, onde nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito, se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, o qual se chamava João. Este veio por testemunho para que testificasse da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, senão que para que testificasse da luz, aquela luz verdadeira que ilumina a todo homem. Veio a este mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, senão de Deus. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este é o de quem eu dizia, quem veio depois de mim é antes de mim, porque era primeiro que eu, porque a sua plenitude tomamos todos, e graça sobre graça, e graça sobre graça, pois a lei por meio de Moisés foi dada, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais o viu, o unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele o deu a conhecer. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é o mistério das dimensões. Podem se sentar, por gentileza. Nesta leitura que nós tivemos, nós vimos que há outras dimensões, e temos visto que Deus ninguém jamais o viu, mas contudo, através da Escritura, nos diz que Deus apareceu ao profeta Moisés, e também tinha aparecido ao profeta e patriarca Abraão, tinha também aparecido a Noé, tinha também aparecido a Enoque, tinha também aparecido a Adão. Vejam, esteve falando com Adão.
e com Eva. con todo eso, E com tudo isso, a Escritura diz que a Deus ninguém jamais o viu. Él mismo, vean ustedes el Ele mismo mesmo, Dios, vejam, Deus mesmo nos dice en el Éxodo nos disse capítulo no 33, Êxodo capítulo 33, verso 1 en adelante, do versículo 1 em diante, y leemos e leiamos essa Escritura, capítulo 33, capítulo 33, verso 11 en adelante, versículo 11 em diante, diz: vamos a ver aquí, vamos ver aqui, capítulo 33, capítulo 33, e vamos começar no versículo 9, diz: Moisés entraba en el E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, y Jehová, e o Senhor falava com Moisés, viendo todo el e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, levantaba cada uno todo o povo se levantava a cada um à porta de sua tenda y hablaba e adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como habla cualquiera, como qualquer fala com o seu amigo. E depois tornou-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se afastava del tabernáculo. do meio da tenda. Este Josué es Este Josué el que vino é o que veio a ser el sucesor, a ser o sucessor do profeta Moisés. como todo el tiempo estaba, ¿no? Mas veja como todo o tempo ele estava onde? No tabernáculo, e era o servidor Moisés. de Moisés. Así como el sucesor, Assim como o sucessor Elías fue de Elias Eliseo, foi Eliseu, el servidor o servidor de Elías. de Elias. Ahora vean ustedes aquí, sigue diciendo, Agora vejam aqui, continua dizendo, y dijo Moisés, e disse Moisés ao Senhor, veja, tú me dices a mí, tu disseste a mentira este povo, tú no me has declarado, e tu me declaraste enviarás conmigo. Sin embargo, e me fizeste saber yo te he quem conocido por tu nombre, hás de enviar comigo, e tu disseste, conheço-te por teu nome, também achastes graça aos meus olhos. ahora pues, Agora, pois, hallado gracia se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te, gracia en e tus ojos, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo daré descanso. para te fazer descansar. Então lhe disse, Presencia no se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. y en qué conoceré, Como, pois, que se conocerá se saberá agora he hallado que gracia tenho achado graça aos teus olhos, yo eu e o teu povo? en que tú Acaso não é por andares tu conosco, yo de modo a sermos separados, los pueblos e o teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra? y Jehová dijo a Moisés, Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achastes graças aos meus olhos, te he conocido e te conheço por nome. y entonces dijo, E então ele disse, entonces dijo, o sea Moisés, ou seja, Moisés, entonces dijo, então disse, rogo-te que me mostre a tua glória. y le respondió, Porém ele disse, yo haré pasar eu farei passar bien delante de tu rostro toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei meu nome, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, tendré misericordia del e terei misericórdia de quem terei misericórdia, e serei clemente com o que serei clemente. E disse mais, não poderá ver meu rosto, no me verá porque não me verá homem e viverá. y dijo aún Jehová, E disse ainda o Senhor, lugar junto a mí, eis que há um lugar junto a mim, sobre la peña e tu estarás sobre a rocha, de mi gloria, e quando passe a minha glória, yo te pondré en una hendidura e eu te colocarei em uma fenda da rocha, con mi mano, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. de mi mano E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, se verá. mas a minha face não verá. Vean Vejam, este gran evento que sucedería, este grande evento Dios pasando que aconteceria, Deus passando frente a Moisés e veria as costas, a costa de Deus. Aqui diz, eu tirarei a minha mão e verás a minha costa, no verá, mas não verá no se verá mi rostro.
mas não verá o meu rosto. Y ahora vean E agora vejam, como aquí, como más adelante, aqui mais à frente, allá en el monte Sinaí, ali no Monte Sinai, Moisés subió Moisés ya por segunda vez. já subiu pela segunda vez, La primera vez que había porque a primeira vez que tinha subido, encontramos que cuando bajó con las tablas de la ley, encontramos que quando desceu com as tábuas da lei al pueblo e encontrou o povo na condição en que estaba, em que estava, quebró las tablas quebrou as tábuas da lei, y ahora e agora Moisés tenía que subir. Moisés tinha que subir de novo ao monte. Había tenido 40 Teve 40 dias de jejum lá no Monte Sinai, cuando había subido, quando tinha subido e tinha recebido as tábuas da lei, e agora desce e quebrou as tábuas da lei. E depois tem que subir de novo, e Deus disse, agora lavra 2 tábuas de pedras, ahora te toca a ti agora corresponde a ti preparar as pedras, as tábuas de pedra, y sube allá. e sobe lá, Dice, diz. Jehová dijo a Moisés, Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. prepárate pues para mañana E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã o Monte Sinai, preséntate e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Vejam onde Moisés se apresenta para receber a palavra de Deus, no cume do monte. también este figura Isso também é tipo e figura do quê? del lugar donde aparece Do lugar onde aparece o ministério de Moisés no último dia. Onde? en la cumbre No cume do monte de Sião, monte de Deus, porque é a igreja do Senhor Jesus Cristo. y vean que es allí en la cumbre del monte E vejam que é ali no cume do monte cortó aquellas que Deus cortou aquelas pedras, aquelas tábuas, en donde escribió onde Ele escreveu mandamientos. os mandamentos. Y ahora vean ustedes E agora vejam, como para el día posterior como para o último dia Deus Dios ha estado cortará. Deus esteve cortando nesse monte, o Monte Sião, pedras vivas, que somos todos nós, os de nossa era e os da era passadas, das eras passadas. Mas entre todas essas pedras que Ele cortará uma, a pedra não cortada por mãos humanas. Também todos nós somos cortados não por mãos, mas somos cortados pelo Deus vivente, por Jesus Cristo. Jesus Cristo, em seu corpo teofânico manifestado, de era em era, tem estado cortando essas pedras vivas, chamando-os e juntando-os e produzindo neles o novo nascimento ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo, e assim fomos cortados e fomos colocados no monte de Sião, no monte de Deus, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. ven ustedes como desde hoy E vejam como desde outra dimensão tudo isso tem estado acontecendo e manifestando-se nesta dimensão terrena. y ahora vean ustedes E agora vejam como Moisés también está como Moisés também estava relacionado com esta outra dimensão, no qual Deus estava e desde o qual Deus atuava. y ahora Moisés E agora Moisés sube al monte sobe ao monte para recibir allí para receber ali nuevamente novamente los mandamientos os mandamentos divinos escritos nessas tábuas que Moisés que le llevaba levava a Dios. a Deus ali. Vean que es en la mañana, Vejam que é na manhã. que también es en la mañana E agora vejam que é também na manhã de um novo dia dispensacional que Dios ordena que Moisés que suba Deus ordena que Moisés suba ao monte de Deus. E a que parte do monte de Deus? Diz, para mañana prepara-te, pois, para amanhã, e sobe de manhã ao monte Sinai, e te apresenta diante de mim sobre o cume do monte. y ahora vean ustedes E agora vejam, Moisés en la parte, estava na parte de baixo, pero luego tenía que subir mas depois tinha que subir a parte de cima, Encontramos que Moisés e encontramos que Moisés, durante a dispensação da lei, esteve na parte de baixo, nesta parte, aqui, porque la dice mesas porque a dispensação da lei corresponde ao átrio, y ha estado acá abajo, e esteve aqui embaixo, na parte do átrio, pero Moisés tiene mas que subir depois Moisés tem que subir. ese monte y
este monte se apresentar diante de Deus no último dia, na manhã do último dia, na manhã do 7º milênio, na manhã da dispensação do reino e na manhã da era de pedra angular, aqui em cima, na era de pedra angular. Tem que se apresentar aí. Portanto, vejam como sobe aqui em cima, no último dia, na manhã de um novo dia dispensacional e na manhã de uma nova dispensação, de um novo dia dispensacional, para se apresentar diante de Deus e receber aí a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita, a qual é Deus quem a escreve. Vejam, agora encontramos que o que Deus escrevia naquelas pedras, naquelas tábuas de pedra, agora encontramos que Deus escreverá nas tábuas de carne do coração do ser humano. Portanto, Deus escreverá no coração, nas tábuas do coração de Moisés, a sua palavra. Lá em cima, no cume, no topo, ou no cume do monte de Sião, do monte de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, e chamará lá em cima todos os eleitos de Deus. E Deus escreverá no coração de todos eles também a sua palavra, por meio da pregação, da mensagem do Evangelho do Reino, por meio do ministério de Moisés, porque é por meio do ministério que Deus coloca em um profeta, que depois Deus escreve a sua palavra no coração, na alma das pessoas. Mas é quem? É Deus, o Espírito Santo, quem faz esta obra, quem escreve esta palavra na alma, no coração dos seres humanos. E agora vejam como para o último dia, Deus vai estar escrevendo na alma, no coração dos eleitos de Deus, assim como escreveu durante estas 7 eras, na alma e no coração dos filhos e filhas de Deus, por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através dos seus anjos mensageiros. E agora para o último dia, encontramos que tem pedras vivas na era de pedra angular, também como teve pedras vivas nas 7 etapas ou eras da igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. E agora é para o último dia, na qual Deus também vai escrever na alma e no coração em pedras de carne, de coração do povo hebreu, nas tábuas do coração de 144 mil hebreus. Deus vai escrever a sua palavra, os seus mandamentos, por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do ministério de Moisés, do ministério de Elias e do ministério de Jesus. Estes são os 3 grandes ministérios prometidos para estarem manifestados na era de pedra angular e dispensação do reino. Vejam como também o ministério de Elias veio do átrio, ou seja, veio de lá da dispensação da lei e depois passou ao lugar santo, que é a dispensação da graça, como aconteceu, como passou através da dispensação desse ministério, do precursor da segunda vinda de Cristo, na manifestação do ministério de Elias em João Batista. Esteve no átrio porque João Batista pertencia à dispensação da lei. Também quando esteve manifestado esse ministério em Eliseu, esteve na dispensação da lei, portanto pertence ao átrio. E quando esteve manifestado no profeta Elias, esteve na dispensação da lei, portanto pertence também ao átrio esta manifestação do ministério de Elias em Elias Tisbita. E agora vejam como passou a dispensação da graça e se manifestou no reverendo William Branham. E depois, vejam como isso aconteceu aqui na 7ª era da Igreja Gentia, como o ministério de Elias subiu do átrio ao lugar santo, e do lugar santo está prometido que passará ao lugar santíssimo, sob a 5ª manifestação do ministério de Elias, e no cumprimento de uma das 2 oliveiras, como Elias em sua 5ª manifestação. Com a 2ª manifestação de Moisés,
como a outra das duas oliveiras. E quem é que traz esses ministérios? Os traz Jesus Cristo em Espírito Santo, e ele também manifesta o ministério de Jesus pela segunda vez. Veja como sobem esses ministérios, a era de pedra angular. Por quê? Porque Jesus Cristo em Espírito Santo veio subindo do átrio ao lugar santo e do lugar santo ao lugar santíssimo. Jesus Cristo esteve no átrio? Claro que sim. Jesus não disse: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou? E dizem: não tem 50 anos e diz que vistes Abraão? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E como isso é possível se Jesus nasceu por meio da Virgem Maria? O que nasceu por meio da Virgem Maria foi o corpo físico. Mas o que estava dentro deste corpo físico era antes de Abraão. Era também antes de Adão. Era antes que todo ser humano. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vejam como o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, e o Verbo que criou todas as coisas. E agora, vejam como Jesus Cristo, no Antigo Testamento, quando Abraão viu o seu dia, Cristo disse que Abraão se regozijou quando viu o seu dia. Quando isso aconteceu? Encontramos que quando Sodoma e Gomorra iam ser destruídas, apareceu Elohim com os arcanjos Gabriel e Miguel, e apareceu a Abraão, e Abraão ofereceu uma vitela, um bezerro tenro, ou seja, ofereceu uma boa comida, ofereceu pães cozidos ao rescaldo, e lhe ofereceu manteiga e tudo, uma boa comida. E Elohim aceitou o convite de Abraão. Abraão dizia: porque por isso é que vocês passaram por aqui, assim que eu lavarei seus pés, tirarei o pó de vossos pés e lhes darei uma boa comida. E mandou preparar essa boa comida, e comeram Elohim, Gabriel e Miguel. E Abraão estava com eles, e com certeza Abraão estava ali comendo também. E Abraão regozijou-se vendo o dia do Senhor, vendo o dia do Senhor Jesus Cristo, porque ele estava ali vendo em uma forma antecipada a vinda do Senhor. E agora vejam como seria a vinda do Senhor. Seria numa forma visível, e seria na forma de um homem, de um profeta, que podia comer com filhos de Abraão. Porque para o tempo em que se cumpriria o que foi mostrado ali, no tempo que se materializaria, estaria a descendência de Abraão, primeiro a descendência de Abraão segundo a carne, vendo a primeira vinda de Cristo, e para o último dia, a descendência de Abraão, segundo a fé de Abraão. A descendência de Abraão, por meio de Jesus Cristo, do segundo Adão, e do segundo que? Isaac, e do segundo Salomão, e por meio desta manifestação do último dia, encontramos que os filhos de Abraão, segundo a fé, que vêm por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, estariam vendo a Elohim vindo primeiramente no precursor manifestado, e por meio desta manifestação podiam vê-lo comendo como os demais seres humanos, e depois para o último dia, no precursado, estariam vendo também e estariam ouvindo
por meio desta manifestação, as coisas que em breve estaria acontecendo neste mundo, assim como Abraão esteve ouvindo de Elohim manifestado em forma visível, esteve ouvindo o quê? O motivo da sua vinda com relação ao mundo. Vejam, Deus tinha dito que tinha descido para ver se era assim ou não o que tinha chegado até a sua presença no céu. E tinha vindo com seus arcanjos Gabriel e Miguel, que são os que estão encarregados dos exércitos celestiais. E vejam, primeiro passaram por onde estava Abraão, e depois disso foram Gabriel e Miguel a Sodoma e Gomorra, mas Elohim ficou com Abraão, revelando as coisas que aconteceriam, e Abraão tratando de obter misericórdia para o seu sobrinho e sua família e a família do seu sobrinho. Mas Abraão começou a dizer: não destruirás o justo com o injusto? Não faça isso o juiz de toda a terra, tu, o juiz de toda a terra, porque Deus é o juiz de toda a terra. E Abraão disse, não vais destruir o justo com o injusto, não é? Sendo tu o juiz de toda a terra. Isso é o que ele está querendo dizer. Se houver ali 50 justos, tu destruirás a toda esta gente. O que Abraão está é buscando que a misericórdia de Deus se estenda sobre o seu sobrinho. E se Deus vai destruir todo aquele território, pois Ló com a sua família vai ser destruído. E Abraão diz: se houver ali 50 justos, tu destruirias todo este território? Abraão, vejam, se podia pensar que nesse território estava Ló com sua família, e se tinha multiplicado a tal grau que pudesse ter até 50 pessoas com ele, ou ao menos ter 50 pessoas com ele, que fossem crentes no mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que estivessem sob os sacrifícios desses animaizinhos que vinham oferecendo a Deus pelo pecado, pois se Ló tivesse aproveitado bem o tempo ali, e não apenas se dedicado a trabalhar e a ganhar dinheiro, e a procurar uma posição importante ali em Sodoma e Gomorra, mas que também tinha se dedicado a revelar o programa divino, a dar a conhecer a palavra de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pois então Ló já tinha que ter alguma congregação de 50 pessoas, pelo menos. Isso é muito importante. Que Deus não permita que tenham congregações com menos de 50 pessoas e 51 com um pastor, pelo menos. Lutem, e quando conseguirem ter cada pastor 50 pessoas, continue lutando, para que continue aumentando a sua congregação. E agora, não fique triste quem não tenha chegado a 50, nem quem não tenha chegado a 1000. Não vai ficar orgulhoso dizendo: não é que eu sei trabalhar melhor que os que têm pouquinhos. Não, diga: foi a misericórdia de Deus que esteve colocando neste território latino-americano e caribenho filhos e filhas de Deus que foram lavados no sangue de Cristo e, consequentemente, foram justificados. Portanto, são justos diante de Deus. E para Deus ter misericórdia,
tem que haver em um território no menos de la cantidad, não menos que a quantidade requerida. y no eran esos E não eram estes justos los que iban a clamar. os que iam clamar a Deus por misericórdia. Não era Ló e sua família. Era Abraham, Era Abraão, que era el profeta, que era o profeta dispensacional. porque era ese profeta Porque era esse profeta dispensacional que correspondia a clamar a Deus, pedir a misericórdia de Deus para os justos que estavam vivendo na terra. Por eso es que É por isso a través de la historia que, através da história bíblica, encontramos que esses mensageiros, tanto das eras como dispensações, oraram a Deus, clamaram a Deus pelo povo de Deus, e Deus os ouviu. Vejam, Daniel orando por seu povo, confessando os seus pecados e os pecados do seu povo, e buscando a misericórdia de Deus. E assim encontramos o próprio Moisés também, sob a lei. Quando Deus disse a Moisés: este povo é um povo rebelde, deixe-me destruí-lo, e eu te porei sobre um povo maior. Moisés disse: não faças tal coisa. Em nossas palavras aqui, não faça tal coisa. As demais nações vão dizer que tu tirastes o povo de lá do Egito e não o pôde colocar na terra que lhe prometeste, e que o tirastes para matá-los no deserto, e que tu não podias colocá-lo na terra que lhes prometeu. Portanto, vão dizer, os tirou de lá do Egito para matá-los no deserto, porque isso era o que ele queria. Assim que esse vai ser o comentário de todas as nações: não faças tal coisa. Não faças tal coisa. Agora vejam como é possível que aparentemente aqui o homem esteja dando conselho a Deus, e que este conselho seja melhor que o que Deus disse a Moisés que ele faria. Isso parece como algo inconcebível que aconteça, mas isso é Cristo se refletindo em Moisés. Cristo se refletindo em Moisés, e através de Moisés, clamando por misericórdia para o ser humano. Porque, porquanto o salário do pecado é a morte, a sentença contra o pecado é a morte, todo ser humano, sim, merece a morte. Mas Cristo ali realizou o programa de redenção, que é um programa para a vida, para que o ser humano não tenha que morrer, se ajusta ao programa de redenção. E vejam como Deus está refletindo a Cristo em o seu programa de redenção, sua obra de redenção, para assim Deus não destruir a raça humana. Disse Jesus Cristo em uma ocasião: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica só. Mas se cai na terra e morre, produz muitos frutos. Ou seja, que milhões de seres humanos virão a nascer no reino de Deus, como filhos e filhas de Deus, assim como Jesus Cristo, o Filho de Deus, esteve aqui na terra. E, consequentemente, esses grãos de trigo virão a ser a imagem e semelhança do primeiro grão de trigo, que é Jesus Cristo. E assim, serão a imagem e semelhança de Jesus Cristo, com vida eterna, para viver por toda a eternidade, com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam a forma na qual Jesus Cristo, o grão de trigo, se multiplica, se reproduz, e milhões de filhos e filhas de Deus surgem no programa de redenção de Deus. E agora vejam como este programa divino
para o último dia, terá milhões de seres humanos à imagem e semelhança de Jesus Cristo com corpos eternos, porque os mortos em Cristo ressuscitará e nós, os vivos, seremos transformados. Isso é para o último dia, ou seja, o 7º milênio para o qual Cristo disse, falando dos crentes nele, em São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40, disse: E esta é a vontade do Pai, que me enviou, que de todo o que me deu eu não perca nenhum, senão que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Para quando Cristo disse que efetuará a ressurreição? Para o último dia. E qual é o último dia? A Escritura nos fala dos últimos dias, e São Paulo, em sua carta aos Hebreus, falando-nos a respeito dos últimos dias, nos disse, no capítulo 1, versículo 1 em diante: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outros tempos aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o universo. Quando nos falou pelo Filho, São Paulo diz, nestes últimos dias, e já transcorreram 2000 anos, aproximadamente. E como é possível que estivessem vivendo nos últimos dias quando Jesus estava pregando a palavra de Deus naquele tempo, e já transcorreram 2000 anos aproximadamente? São Paulo teria se enganado quando disse que aqueles eram os últimos dias? Não. São Pedro também falou dos últimos dias no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante, quando disse, no dia de Pentecostes, quando todos pensavam que estavam bêbados, os que tinham recebido o Espírito de Cristo no aposento alto, diz, capítulo 2, versículo 14 em diante, diz, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e ouvi as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. E agora? Para quando Deus disse por meio do profeta Joel, que disse aqui São Paulo que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, nos últimos dias, ou seja, aqui os dias de Jesus já eram os últimos dias e tinham começado, e quando receberam o Espírito Santo, estavam vivendo nos últimos dias, e nós ainda estamos vivendo nos últimos dias, porque diante do Senhor um dia é como 1000 anos para nós aqui na terra. E os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio, ou seja, que são esses 3 milênios últimos, esses 3 últimos milênios que começaram quando Jesus Cristo tinha de 4 a 7 anos de idade. E agora observe como tem estado transcorrendo os últimos dias, e na atualidade, se acrescentarmos no calendário os anos de atraso que tem, já estamos no último dia. E agora vejam como tudo isso tem estado acontecendo, e para este último dia na qual estamos, temos grandes promessas divinas. Cristo disse, e eu o ressuscitarei no último dia.
Ou seja, no último dos últimos dias, será efetuada a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. Por isso, a ressurreição dos mortos, do cristianismo, ou seja, da dispensação da graça, durante que tenham nascido no reino de Deus, durante estas eras que já transcorreram, não podiam ressuscitar no 5º milênio, nem no 6º milênio, porque a promessa é: e eu o ressuscitarei no último dia. E os nossos que partiram, que seus corpos físicos partiram, serão ressuscitados no último dia, ou seja, no 7º milênio. E agora, cada filho e filha de Deus que será ressuscitado se o seu corpo físico morreu, e se o seu corpo físico não morreu e estiver vivo quando os mortos em Cristo ressuscite, pois serão transformados e terão o novo corpo, e os mortos em Cristo ressuscitarão com o corpo novo, e todos seremos a imagem e semelhança de Cristo, com um corpo eterno e com o Espírito teofânico eterno. Este Espírito teofânico que recebemos quando cremos em Cristo como nosso Salvador, lavamos nosso pecado no sangue de Cristo e recebemos o seu Espírito Santo, e assim recebemos o novo nascimento. E agora, vejam, a alma de cada filho e filha de Deus vem da 7ª dimensão. Depois, o Espírito que tomamos aqui na Terra quando nascemos na Terra tem sido um espírito do mundo, ou seja, da 5ª dimensão. E o corpo que nós tomamos tem sido um corpo mortal, corruptível e temporário. Portanto, este corpo, vejam, pertence à luz, tempo e matéria. E encontramos que quando nós formos transformados, o corpo teofânico, que é o Espírito teofânico que recebemos, da 6ª dimensão, quando cremos em Cristo, lavamos os nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o seu Espírito Santo, esse Espírito teofânico, esse corpo teofânico da 6ª dimensão, que é um corpo igual a este corpo, mas de outra dimensão, o teremos dentro do corpo eterno que receberemos. E será um corpo eterno que nós teremos para viver por toda a eternidade, e será um corpo glorificado. E assim estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam como existem outras dimensões as quais os seres humanos não podem entender claramente, mas todos sabem que existe. Por exemplo, temos a 4ª dimensão, que é a dimensão das ondas, a qual a ciência começou a descobri-la, mas ainda não chegou nem à metade do descobrimento da 4ª dimensão. É a 4ª dimensão, a dimensão das ondas, que se usa para o rádio e a televisão. Por meio da 4ª dimensão, obtemos as transmissões de rádio e de televisão, através das quais chegam as vozes e as imagens. Pela televisão também, essas vozes e imagens estão nesta 4ª dimensão, nas ondas, e precisa apenas de um canalizador, um receptor. Se você quiser ouvir as vozes, pois consiga um rádio. Se você quer usar
vozes e ver imagens também, você procura televisor uma televisão y lo sintoniza o canaliza e você sintoniza ou você canaliza neste canal no qual está sendo transmitida essas imagens y esa voz. e essas vozes. Ahora vean que todo tiene un orden. Agora, veja que tudo tem uma ordem, veja Esa cuarta o quão é ordenada esta quarta dimensão. en esa dimensión pueden Nesta dimensão podem viajar voces e imágenes vozes, imagens y no mezclarse. e não misturar-se, não se misturam, senão Podríamos seguir, ir, caminito cada como una de digamos, por um caminhozinho, cada uma delas, ellas del camino, e lá no final do caminho você ali el televisor colocar a televisão neste canal, en ese camino, neste caminho, todo lo que e aí você vê ese camino. tudo que está neste caminho. Ahora E agora, todo lo que el ser humano hace tudo que o ser humano faz queda en esa dimensión. fica nessa dimensão gravado. Y Dios algún día E algum dia, le colocará a usted Deus vai colocar você, el televisor, a televisão, verá e você vai ver toda la trayectoria de su toda a trajetória da sua vida. vida. Vean ustedes, Vejam, en el juicio final, no juízo final, todo ha quedado grabado. tudo tem ficado gravado e vai ser apresentado às pessoas que serão julgadas ali. O sea que las personas no podrán decir, Ou seja, que as pessoas não vão poder dizer, eu não fiz tal coisa ou tal coisa, porque tudo está gravado. cuando una persona está hablando Quando uma pessoa está falando, y tenemos una cámara ahí puesta, nós temos ali colocado uma câmera gravando a imagem e voz, y yo puedo decir después, e eu posso dizer depois, eu não falei tal coisa, y los que tomaron la e aqueles que filmaram, podrán decir, aqueles que pegarem o filme, vão dizer, tu falaste tal coisa e tal coisa aqui y aquí, e aqui. y podrán mostrar E poderão mostrar o filme y el audio, e o áudio, y es cierto, e isso é certo, y así é verdade. Vê? Então, assim, Deus tem o filme da vida de cada ser humano. y la película de la vida de cada ser humano, pues E o filme da vida de cada ser humano vai ser apresentado ali no juízo final. ahora encontramos Agora, nós encontramos que os filhos e filhas de Deus que creram em Cristo como nosso Salvador e lavaram seus pecados no sangue do Cordeiro, encontramos lavaron sus pecados en la que sangre de Cristo, lavam seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo. esa parte Essa parte má de los hijos de Dios dos filhos de Deus es quitar. é tirada, Así como se hace, assim como se faz. vean ustedes, Assim como se faz, vejam. se redacta como es. Como é que fala? Edita. Assim, quando se edita, Vean ustedes cómo vejam como todo lo que no tudo es bueno o que não é bom de la película de la vida do filme da vida dos filhos e filhas de Deus, vejam como es borrado con la sangre. é apagado com o sangue de Cristo. Es como tomar É como pegar blanqueador um o tomar algo ahí alvejante, pegar algo ali, passar por essa parte ruim y ser borrado. e ser apagado. Quedó borrado. Isso ficou apagado com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo, do filme de nossa vida. Bueno, Bom, vean ustedes lo grande y maravilloso vejam quão grande e maravilhoso que Cristo tem sido sua obra, para cada uno de nosotros. com a sua redenção para cada um de nós, Ahora, tonto com sua obra de redenção. Agora, bobo todos sus pecados, é quem não tiver apagado todos os seus pecados, essa parte negativa da sua vida, com o sangue do Senhor Jesus Cristo, vai aparecer y por eso, e por isso vai ser julgado. ahora, vean que todo eso queda en otra, Veja que tudo isso fica em outra dimensão. en la cuarta dimensión, vean cómo quedan E na quarta dimensão, veja como ficam todas essas ondas en la ciencia, e a ciência. según he oído decir, Se alguém me ouviu dizer, si logra se consegue una preparar cámara, un equipo,
uma câmera, uma filmadora, um equipamento que, digamos, vamos dizer, a filmadora do tempo. Sería el nombre mejor que les pegaría. Seria o nome melhor que pegaria a filmadora do tempo, a câmera do tempo. En esa cámara Seria o nome melhor que pegaria. Pega a câmera do tempo, coloca ali a câmera do tempo, as datas, dias, horas, minutos, segundos e tudo para trás. o sea, desde el presente Ou seja, desde o presente hacia el pasado, ao passado es decir, vamos a ir e dizer, vamos a tal país y como aquí tenemos la e historia como aqui nós temos a história, que, vamos a decir, Jesús estuvo digamos, Jesus esteve en tal lugar, em tal lugar, naciendo allí en Belén de nascendo ali em Belém da Judéia e em tal data. colocar aquí en la cámara Vamos colocar aqui la computadora na câmera do tempo, aqui no computador, a buscar vamos procurar el día, o dia, vamos a buscar el mes, vamos procurar o mês e vamos procurar aqui a semana e o dia e vamos chegar até ali. vamos a enfocar, Vamos focar ali, ou nós levamos a câmera, o colocamos allá una cámara ou nós colocamos lá uma câmera e aqui nós temos a equipe. y ahí A equipe, o equipamento grande, o grande equipamento. E aí nós vamos focar em Belém da Judéia y buscamos e procuramos por todo esse lugar y lo colocamos, e colocamos em um certo tempo e focamos para o céu, vemos la estrella, vemos as estrelas ali de Belém, enfocamos, focamos aqui, vemos los magos vemos os magos por allí, por ali, en sus camellos, em seus camelos chegando, vemos también vemos também que antes de eso, que antes disso, darle un poquito para atrás, vamos um pouquinho para trás, vamos ver quando chegou José e Maria a Belém da Judéia. lo vemos por aquí, O vemos por aqui, estamos viendo que estamos vendo que vem por ali, están llegando, estão chegando, llegan a cierto lugar chegam a certo lugar, y a María le dan dolores e a Maria dão dores, y a Maria sentindo dores, e quando vão lugar allí, procurando ali o hotel para se hospedar, não encontram um lugar para se hospedar, allá donde están los pesebres, e vão ali onde estão os estábulos los animales, dos animais, pesebres para estábulos para ovelhas quizás otros animales, e talvez outros animais, los tienen quizás bajo techo, e deixam talvez sob o teto. y cuando los dolores E aprietan, quando as dores apertam, si no van rápidamente, se não vão rapidamente ao hospital, aprietan, quando apertam, esses já são não sei quantas dores ou contrações por minutos ou por segundo. Quando chega a esta etapa, hay que buscar un lugar é preciso procurar um lugar para recostarse, onde deitar, vienen porque vem o menino. y eso sucedió E isso cuando aconteceu quando Jesus nasceu. con la cámara Assim é que com a câmera do tempo, com a filmadora do tempo, focando toda esta ação que houve ali, José correndo com Maria, ya aparece já para esse lugar do estábulo, essa área onde estava ali, los animales os animaizinhos e tudo, y allí siendo colocados, e ali Maria sendo colocada e dando a luz ali, vean ustedes, e vejam, naciendo Jesús, nascendo Jesus pesebre, em um estábulo, donde podían estar los animalitos onde podiam estar por ali os animaizinhos, as ovelhas y demás animales, e outros animais, podían estar otros, podiam estar outros animais também por ali, y Jesús naciendo allí, e Jesus nascendo ali, o Rei dos céus e da terra, o Criador dos céus e da terra, porque por Ele foram feitas todas as coisas. E agora vejam onde Ele está nascendo, em sua visita a la raza humana, à raça humana, à sua criação, en su visita em sua visita a la parte más, à parte mais importante da sua criação, que é a raça humana. el ser humano es, O ser humano é a coisa mais importante de toda a criação de Deus. no son los ángeles, Não são os anjos, es el ser humano. é o ser humano. Por eso es que cuando É por isso que quando Deus fez o homem, o fez como? A sua imagem e semelhança. ¿qué es lo más que se parece a Dios? O que é que se parece mais com Deus? Pois o ser humano. Quando Deus veio em forma visível à raça humana, como veio? La forma Na forma de um homem llamado, chamado Jesus. y cuando le apareció a E Abraham quando apareceu Abraão, antes de la
antes da destruição de Sodoma e Gomorra, como apareceu? Na forma de um homem. E agora vejam como desde antes de Deus fazer o homem, a forma na qual Deus faria o homem seria na forma de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E a alma de cada filho e filha de Deus vem de onde? Da sétima dimensão. Há 7 dimensões. As primeiras 3 dimensões, tempo, luz e matéria. Quarta dimensão, as ondas. Quinta dimensão, o inferno. Sexta dimensão, o paraíso. E a 7ª dimensão, Deus. A dimensão de Deus, onde Deus habita. E desta 7ª dimensão, e nesta 7ª dimensão estávamos nós em Deus, como atributo de Deus, nos lombos dos pensamentos de Deus. Por isso, quando Deus, desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação, pensou em se manifestar em carne humana, tinha também pensado em se manifestar em um corpo teofânico. E desde antes da fundação, Deus predestinou, ordenou o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e o sacrifício do véu de carne, no qual Deus viria no meio da raça humana em sua primeira vinda. E tudo isso Deus o planejou desde antes da fundação do mundo. Pedro, o apóstolo, nos diz em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 em diante, diz: sabendo que não foi com estas coisas corruptíveis, com prato ou ouro, que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, porque por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Desde quando foi destinado Cristo ao seu sacrifício na cruz do Calvário? Desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação do universo, desde antes de todas as coisas, quando existia somente Deus, Deus destinou este sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e não pôde destinar um sacrifício se não tem razão pela qual realizar este sacrifício. Tem que ter umas pessoas que precisem deste sacrifício. Ou seja, que desde antes da fundação do mundo, o sacrifício de Cristo foi ordenado por Deus, por e para cada um de nós, porque desde antes da fundação do mundo, nós já estávamos em Deus, eternamente estamos em Deus. E agora, vejam como veio se materializar a vida e morte de Cristo na cruz do Calvário, diz, mais manifestado nos últimos tempos, por amor de vós e de mim também. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, por amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva
e que permanece para sempre. Ahora vean cómo la palabra vino Agora vejam como veio a palavra Cristo. con su cuerpo teofánico Com o seu corpo teofânico veio y se hizo carne, e se fez carne, viveu entre nós 2000 anos atrás murió en la e morreu na cruz do Calvário, llevando a cabo así realizando assim o sacrifício pelo pecado, cada uno para que cada um de nós, almas de Dios almas de Deus, que que estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo e que viríamos a essa terra carne humana em carne humana, no tempo que nos correspondeu viver, como cada filho de Deus, correspondeu o tempo em que Deus destinou. o destinou. Vean ustedes, Agora vejam, todos nosotros todos nós necesitábamos venir precisávamos vir em carne humana à terra, al venir en carne humana e ao vir em carne humana no tempo em que Deus tinha determinado, en medio de una viríamos no meio de uma raça caída, necesitamos portanto precisávamos de um sacrifício pelo pecado. E ao vir aqui, o sacrifício já, vejam, já estava pronto para nosotros al venir para nós. Ao virmos deste corpo mortal, corruptível e temporário e com o espírito do mundo, creen en Cristo como crendo em Cristo como nosso Salvador, ao receber a sua palavra e lavar os nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo e assim receber um novo Espírito, um Espírito teofânico da sexta dimensão para luego en el día e para depois, no último dia, receber o corpo eterno estar como e estarmos como filhos e filhas de Deus manifestados neste planeta Terra. ahora vean cómo Agora vejam estamos relacionados como estamos relacionados a outra dimensão. estamos relacionados Estamos relacionados a estas dimensiones a estas dimensões por eso es que e é por isso que quando um filho ou uma filha de Deus morre, muere su cuerpo físico os seus corpos físicos morrem, no la persona sino não a pessoa, mas o corpo físico apenas, porque a pessoa não morre, la persona no muere a alma da pessoa não morre. E se é um filho de Deus, muito menos. esa persona sí ha nacido de nuevo Se esta pessoa nasceu de novo, recebeu a Cristo como seu Salvador e nasceu de novo, tem um corpo teofânico da sexta dimensão, portanto, vai viver na sexta dimensão. ese es el lugar primero Este é o primeiro lugar que tínhamos que ir, que tínhamos que ter um corpo dessa dimensão, primeiro, para depois virmos a esta terra e tomar um corpo físico e eterno. Mas porquanto o ser humano caiu no jardim do Éden, encontramos que está viniendo el ser encontramos que o ser humano tem estado vindo por meio de obter um corpo físico, cuerpo físico mortal y mortal e corruptível e um espírito do mundo. Portanto, veio em morte. Veio para vivir aquí para viver aqui en este valle de sombra neste vale de sombra e de morte. y por eso es que E é por isso que quando nosso Senhor Jesus Cristo nos fala acerca de los a respeito dos que creem nele, nos dice nos disse de la siguiente manera da seguinte maneira. capítulo 6 verso 40 Capítulo 6, versículo 40 diz: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, resucitaré e eu o ressuscitarei no último dia. y en el capítulo 5 E no capítulo 5, versículo 24 de São João diz: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte à vida. Vem? ha pasado de muerte a vida Passou da morte à vida, porque quando viemos a essa terra, nestes corpos mortais, e obtendo o espírito do mundo, quando nascemos através de nossos pais terrenos, hemos nacido nascemos en este valle neste vale de sombra e de morte. hemos nacido Nascemos en una condición em uma condição de morte espiritual y se requiere e é preciso una resurrección uma ressurreição. se requiere una resurrección É preciso uma ressurreição e quando Cristo ressuscitou, quando Cristo morreu e depois ressuscitou, ressuscitamos com Ele. y cuando creemos en E quando cremos em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o seu Espírito Santo, uma ressurreição acontecido aconteceu. nosotros Aconteceu em nós. día posterior
E para o último dia, los que han partido os que partiram vão ser ressuscitados em um corpo eterno. Mas vejam, hemos recibido recebemos la primera resurrección. uma primeira ressurreição em um corpo que teofânico. E depois receberemos uma ressurreição em um corpo físico e eterno e glorificado, se nossos corpos físicos morrem. E se estão vivos, quando aconteça esta ressurreição, ¿Qué sucederá? o que vai acontecer? Vamos ser transformados, mudados. Lo que ocurrirá con E o que vai acontecer com os que ressuscitarão é a mesma coisa que vai acontecer conosco. obtendremos Vamos obter um corpo eterno. así E assim estaremos a imagen y semejanza. estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ya en cuanto a nuestro espíritu enquanto o nosso espírito hemos resucitado. já temos ressuscitado, já ressuscitamos com vida eterna. Y ahora solamente le falta E agora falta apenas vida eterna aos nossos corpos físicos. Falta uma mudança, uma ressurreição. si permanecemos Ou, se permanecermos vivos, uma transformação. y una transformación, E uma transformação de nossos corpos muerte em y resurrección morte e ressurreição, de segundo. em coisas de segundos. Porque la vida que hace, O que a vida faz? la vida A vida absorbe absolve el cuerpo o corpo mortal y desaparece. e desaparece. Así como la vara de Assim Moisés como a vara de Moisés, o que fez? se comió Comeu de papá. os demais cajados, as demais varas. Serían esos magos Como seriam cuando Moisés esses magos quando Moisés tomou a sua vara, seus cajados? se busca la varita mía, ¿dónde está? Vejo, Moisés, procure minha varinha, onde está? O meu cajado. Procure o meu cajado, porque La desapareciste. desapareceu com ela. Vê? Nunca más subieron Nunca mais aquella varita. viram aqueles cajados, aqueles magos. Tiveram que procurar outros cajados, mas aqueles não tiveram mais. Ficou no solo, lançaram no piso. Agora vejam como Deus fará Para que lo mortal para que o mortal seja revestido inmortalidad. de imortalidade. Cuerpo inmortal y O corpo imortal e corruptível que nós teremos, estará composto por átomos imortais. Seremos mudados em nossos átomos ya no existirá la muerte, e já não existirá morte em nossos átomos. no existirá Não vai existir em nosso corpo nada, nada de morte. no será. Tudo será vida. Ahora podemos ver que todo Agora podemos ver que tudo, vejam, Deus move desde outras dimensões e desde a sétima dimensão, onde Deus está, a través Ele, através das demais dimensões, se move na forma que Ele sabe fazer. vean ustedes que cuando Vejam que quando a la sexta passou a sexta dimensão, encontramos o encontramos vestido do seu corpo teofânico. y con ese cuerpo E com este corpo teofânico e através deste corpo teofânico realizou toda a criação. en la sexta dimensión Deus, na sexta dimensão, vejam, é um homem da sexta dimensão. E esse homem da sexta dimensão foi o que realizou toda a criação. si a los científicos Agora, se aos cientistas, si los científicos se os cientistas ouvem que fue un hombre el que que foi um homem que criou el universo todo o universo, se rascarían la cabeza, raspariam a cabeça, dizem, não pode ser possível. fue un hombre. Mas foi um homem. Y ese hombre E esse homem estaba en la sexta estava na sexta dimensão. Luego ese hombre E esse homem depois veio no meio de toda a sua criação, em forma visível e em carne humana, e este homem manifestado nesta dimensão se chamou Jesus. y ese hombre E esse homem, en em y en la ID e na sétima dimensão se chama Deus. era Dios. Era Deus. Por eso Jesús podía decir, Por isso Jesus podia dizer, el Padre y yo, o Pai e eu somos um. tanto tiempo hace Felipe que Tanto tempo, Felipe, estou convosco e ainda não me conheceste. no sabes que el Padre Não sabes que o Pai
está em mim e eu estou no Pai, e vice-versa. Y el que me ha visto a mí, E quem viu a mim, ha visto el Padre. viu o Pai. Ahora vean ustedes, Agora vejam como el mismo Cristo, Cristo mesmo, quando perguntam ¿cuál es el mandamiento mayor? qual é o maior mandamento, Jesus disse: El Señor tu Dios, ouça Israel, o Senhor teu Deus é um, y amarás e amarás o Senhor teu Deus con toda tu alma, com toda a tua alma, con toda tu mente, com toda a tua mente, con todas tus fuerzas, com todas as tuas forças, y a tu prójimo e o teu próximo como a ti mismo. como a ti mesmo. Ahora podemos ver este misterio, Agora podemos ver esse mistério de Deus, así como el hombre assim como o homem, o ser humano, es un misterio de é um mistério de por si só, o qual não pôde compreender e está tentando entender por el universo, outras coisas por outros planetas e por outros universos, e ainda não pôde compreender claramente quem é o ser humano. Mas vejam, o ser humano cuerpo físico, é corpo físico, el cual es o temporal, qual é temporário, es é espírito y es alma. e é alma. El cuerpo físico tiene O corpo físico tem 5 sentidos para se comunicar las cosas com as coisas dessa terra, dessa dimensão terrena, que son, que são, vamos ver aqui estes sentidos, son vista, visão, oído, audição, tacto olfato, tato e paladar. o gusto. Luego tenemos el espíritu, Depois temos o espírito, pertenece a otra dimensión. que pertence a outra dimensão. El espíritu que O, obtuvimos aquí o espírito que obtivemos aqui na terra pertence a la quinta dimensión, à quinta dimensão, y el espíritu teofánico e o espírito teofânico que recebemos de Cristo ao nascer de novo pertenece a la sexta. pertence à sexta dimensão. Tiene Mas vejam, tem, vamos ver, imaginación, imaginação, razão, conciencia, afecto. consciência, afeto e memória. Esto es para uno hacer E isso é para a pessoa fazer contato las cosas com as coisas espirituales espirituais ou de outra dimensão. y tenemos el alma, E temos a alma, que es la parte más importante, que é a parte mais importante do ser humano, cual tiene un o qual tem só um sentido, y ese es el libre e este albedrío. é o livre-arbítrio. Y con él E com ele hacemos contacto con Dios. fazemos contatos com Deus. Y con él E com ele o creemos ou cremos o dudamos. ou duvidamos. Es ahí en nuestra alma Essa é a nossa alma, en donde o somos creyentes, onde ou somos crentes ou somos incrédulos. porque es con el corazón Porque é com o coração que se crê para justicia para a justiça, y con la boca se hace e com a confesión. boca se confessa para a salvação. Por eso lo que el ser humano Por isso, o que o ser humano fala sale de donde dice Cristo, sai de onde Cristo disse? Do coração. porque el corazón es el alma, Porque o coração é a alma, lo que gobierna o que governa a la persona. a pessoa. El alma A alma que está representada en el que está representada no coração da pessoa, el alma a alma es en sí la persona. é em si a pessoa, mas tem dois corpos. Tiene un cuerpo físico, Tem um corpo físico, otro cuerpo, e tem outro corpo de outra dimensão, que é o espírito. y ahora E agora, podemos ver podemos ver el misterio o mistério de la dimensión. das dimensões. São quantas? 7 7 dimensiones. dimensões. Las primeras 3 son, As primeiras 3 são luz, tempo e matéria. la cuarta es A quarta las ondas, são as ondas. A quinta é o inferno. la sexta es A sexta é o paraíso. E a sétima es Dios. é Deus. Y en ella es donde Dios. E nela é onde Deus está. Y ahora vean ustedes este misterio. E agora vejam este mistério das dimensões e como influi nessas dimensões, como o ser humano influi nessas dimensões. Los hijos
os filhos de Deus son influidos o são influenciados influenciados por la sexta dimensión. pela sexta dimensão. ¿Por qué de la séptima dimensión? Porque é da sétima dimensão Todo lo que va a hacer que Deus passa tudo que vai fazer a sexta dimensão, e da sexta passa a essa dimensão. Por isso os mensageiros de Deus, os profetas de Deus, têm as duas consciências juntas e estão conectados com a sexta dimensão. y traen de la E sexta trazem da sexta dimensão esa palabra que dice toda esta palavra que Deus põe na sexta dimensão, es canalizada por medio é canalizada de los mensajeros por meio dos mensageiros de Deus de cada edad para cada era, que Dios envía onde Deus envia esses mensageiros para traer los para trazer os benefícios, as bênçãos de Deus, as bênçãos dos céus, aos filhos e filhas de Deus. cuando la persona Quando a pessoa la revelación recebeu a revelação de Deus para o tempo na qual vive, su cuerpo teofánico o seu corpo teofânico, a sua teofania, ha hecho contacto fez contato com a sexta dimensão. y por eso E por isso es que se conecta é que se conecta el mensajero com o mensageiro dessa era, o qual está conectado completamente com a sexta dimensão. y ahora E agora, Cristo, Cristo, vean ustedes cómo vejam como la sexta dimensión desde a sexta dimensão se manifiesta se manifesta en Espíritu Santo, em Espírito Santo, en esa columna de fuego, nessa coluna de fogo, em seu corpo teofânico, se manifiesta e se por manifesta medio de sus mensajeros por meio desses mensageiros edad em cada era, para así traer Cristo, para assim Cristo trazer aos seus filhos as suas bênçãos, su revelación a sua revelação, y así e assim sus escogidos os seus eleitos serem colocados no corpo místico de Cristo y ser preparados para e estarem preparados ser transformados para serem transformados, se estão vivos no último dia, y vengan los muertos en Cristo e ver os mortos em Cristo ressuscitados. Mas se seus corpos físicos se forem, pois vão ser ressuscitados em um corpo eterno. y ahora vean ustedes E agora vejam cómo Dios desde la sexta dimensión como trabaja desde a sexta dimensão Deus trabalha para esta dimensão no qual estamos, para bendición para a bênção de todos los hijos. de todos os filhos e filhas de Deus. La revelación divina A revelação divina vem da sétima dimensão à sexta dimensão, da sexta dimensão passa a nós por meio do ministério correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. eso es Isso el programa divino é o programa divino para sus hijos para os seus filhos, en edad de era em era e de dispensação em dispensação. hemos visto el misterio Nós vimos o mistério das dispensações assim, de uma forma rápida, de las vivencias mas esse mistério es un das dispensações é um mistério que está a nivel científico, que está a nível científico, el cual no puede ser alcanzado por la o ciencia, qual não pode ser alcançado pela ciência terrena, sino por la ciencia senão celestial. pela ciência celestial, porque a ciência terrena Tal grado não tem evoluído a tal grau que possa entender esse mistério estas siete destas 7 dimensões. apenas están descubriendo Estão apenas descobrindo a quarta dimensão y están bregando también con esta dimensión de e materia. estão lidando também com esta dimensão de matéria, Han estado haciéndole mucho daño mas estiveram causando muito dano a esta dimensão de matéria, a causa de todos los por causa de todas as invenções que fizeram y han estado contaminando, e estiveram poluindo o ar, han estado contaminando estiveram poluindo o ar por meio de todos esos de todas essas invenções que existem, los cuales no han podido os quais não puderam ser feitas, o qual não puderam ser perfeitas e, consequentemente, tiveram um efeito secundário. Não é que estamos contra os automóveis, os aviões, nós os usamos ayudan e nos ajudam para desenvolver. para nos desenvolvermos em nossos trabalhos. Podemos ver que Mas podemos ver que efectos secundarios há um efeito secundário para la raza humana, prejudicial à raça humana. pero seguimos hacia adelante Mas continuamos em frente y no nos preocupamos e não nos preocupamos tanto en cuanto a eso. quanto a isso. Tienen cuatro
porque Deus tem um corpo eterno preparado para nós em seu programa, no qual vai em breve se materializar, e então nós já viveremos em um corpo perfeito, sem nenhum tipo de problemas. Se a nossa casa terrestre se desfizer, morre, temos um edifício não feito por mãos. Primeiro o corpo teofânico e depois o corpo eterno que nós teremos. Agora nós temos visto o mistério das dimensões. Se a humanidade entendesse esse mistério das dimensões, sabe o que todos fariam? Estariam correndo todos aos pés de Jesus Cristo, clamando por misericórdia e lavando os seus pecados no sangue de Cristo, porque ninguém desejaria ir para a quinta dimensão, mas não conhecem o mistério das dimensões, portanto não conhecem o mistério da quinta dimensão. E também não conhecem o mistério da sexta dimensão, portanto não sabem que quando a pessoa morre, se creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e redimiu seu espírito, vai à sexta dimensão, que é o paraíso, onde vive no corpo teofânico, onde nem se trabalha, nem se dorme, nem come, nem as pessoas nem se cansam ali, mas todos estão desejosos de vir aqui à Terra, mas em um corpo eterno, onde poderão fazer aqui na Terra as coisas que se fazem aqui: caminhar, trabalhar na obra de Cristo, se tiver que fazê-lo, e se come aqui na Terra. Veja, quando o nosso irmão Branham esteve ali, na sexta dimensão, em seu corpo teofânico, viu a todos os convertidos dele, de diferentes etapas de seu ministério, e o receberam com muito regozijo ali, e diziam: nosso amado irmão Branham, nós nos alegramos, nos regozijamos de estares aqui, de terem vindo. Ou seja, deu uma visita antecipada. Por que antecipada? Porque os visitou antes de partir ao paraíso. Mas em 1965, já se reuniu com a sua gente, com o seu povo. Agora eles lhe disseram que ele tinha que ser julgado. E quando diz assim, que tinha que ser julgado, porque ele disse: eu quero ver a Jesus, o meu Salvador. Eles disseram: ele está mais em cima. Ou seja, que está mais acima. O que quer dizer? Que ele está em outra dimensão, está mais acima. Mas vamos usar esse mesmo diagrama, porque aqui tem, teríamos que usar esse diagrama mais apenas com 7 dimensões, um diagrama igual, 7 dimensões. E quando dizem ele está mais acima, se ele está mais acima, eles estavam mais abaixo de onde ele estava. Ou seja, que Jesus estava na 7ª dimensão e eles estavam na 6ª dimensão. Mas disseram a ele: mas não te preocupe, em termos nossos aqui, não te preocupes, que ele vai vir a ti. Ou seja, não tenha tanta pressa de tu ir ver ele vai vir a ti e vai te julgar. E quando disse assim, qualquer um se assusta, mesmo que esteja ali no paraíso a pessoa, mesmo que esteja na 6ª dimensão, qualquer um se assusta. E ele pergunta: mas como que eu vou ser julgado? E São Paulo? Cadê São Paulo? Ele perguntou logo pelos outros: e cadê São Paulo? E os outros? Eles também serão julgados. Jesus virá aqui, ele vai estar aqui e vai te julgar, a ti e a eles também. E se tu entras, nós entraremos contigo. Porque se não entra o mensageiro, se não entra o líder, não entra os outros. Se o grupo não entra, o líder,
não vai entrar seus seguidores. Por eso ha sido tan importante Por isso é tão importante para los hijos para os filhos e filhas de Deus recibir receber el mensaje de Jesucristo a mensagem de Jesus Cristo para a era em que viveram, en medio de la manifestación por de meio da Cristo, manifestação de a través del Cristo, mensaje. através do mensageiro dessa era. Las personas que digan, no, nosotros no Pessoa que diga, creemos não, nós não cremos em São Paulo. y son de entre los gentiles. E são entre os gentios da primeira era. San Pablo podrá decir, São Paulo poderia dizer, que no, bom, no eran eles mesmos disseram que não era dos meus, de mi grupo, não são do meu grupo, son de, vamos a decir, são de, digamos, de otra vez hay uno, ¿verdad? de outro chefe, O no sé si não sei se alguém, los que um ou dois, estaban con San Pablo que estavam com São Paulo e depois fueron solos se foram só, y por allá pues e por ali, pois, ellos eles siguieron trabajando, seguiram trabalhando, ya no estaban de acuerdo con San Pablo. não estavam de acordo com São Paulo e se afastaram de São Paulo, Diófres. Los seguidores Bom, os seguidores de Cristo, de Cristo, por medio del ministerio de San Pablo, por meio do ministério de São Paulo, ali na Ásia Menor, pertencem à primeira era da Igreja Gentia, ou seja, todos os que estão relacionados com o ministério de São Paulo los predicadores e os pregadores estaban relacionados que estavam relacionados com São Paulo, ou seja, con los que fueron todos os que foram ou receberam el impacto o impacto, del ministerio de Cristo a través de San mas o ministério de Cristo através de São Paulo pertence a la primera edad à primeira era da Igreja Gentia. y así por recibir E assim por diante, de cada os edad. de cada era. Hablando de Isso é falando dos eleitos, dos primogênitos, pero para ser parte mas para fazer parte del resto do resto, de los que recibirán vida dos que eterna, receberão vida eterna, mas que não pertencem aos primogênitos, ahí no hay ningún problema. aí já não tem problema nenhum. O sea que Ou seja, que aún pueden ser personas ainda podem ser pessoas que no estuvieron relacionadas que não estiveram relacionadas el mensajero de su com o mensageiro da sua era, recibieron a Cristo. mas receberam a Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo. Ahora E agora, vean ustedes vejam lo importante que es o importante que é para la resurrección para a ressurreição dos mortos em Cristo, de las personas que as pessoas sido tenham sido del grupo do grupo del mensajero de ese do mensageiro dessa era. O sea que Ou seja, que ser del grupo no quiere ser do grupo não quer dizer mensajero tu que o mensageiro una congregación tivesse uma congregação fueran de esa congregación. e fosse nesta congregação. O mensageiro é o mensageiro da era toda, da era completa, e de todos os eleitos de Deus pertencentes a essa era. Quizás el mensajero Talvez o mensageiro não pode chegar pessoalmente a eles, mas chega a sua mensagem por meio dos demais ministros que levam a mensagem por todas as partes. llega el mensaje Chega a mensagem por meio de algum irmão que lo lleva que o leva a otra persona. a outra pessoa, e a outra pessoa, quando lê, diz: era isso que eu estava esperando. Mas veja, estava esperando o quê? A mensagem de Deus correspondente ao seu tempo, à sua era. La palabra que sale É a palavra que sai da boca de Deus, é o pão de vida eterna, é o alimento espiritual para a alma dos eleitos de Deus dessa era. ahora, E agora, vean ustedes, vejam, ellos le dicen allí en el paraíso, ele diz ali no paraíso, si tú él te va a se juzgar tu, ele vai te julgar, y los demás van a ser juzgados. e os outros vão ser julgados. São Paulo e os demais mensageiros, eles também vão ser julgados. Tú serás juzgado. Mas tu vai ser julgado, e se tu entrares, nós também vamos entrar contigo. Ou seja, No pienses tanto, não pense tanto nos outros, es un asunto de tú. é um assunto entre tu e nós com Cristo. Se tu entrares, nós também vamos entrar contigo. Si entra San Pablo, Se São Paulo entra, pues lo del grupo de San pois o do grupo de São Paulo vai entrar com ele. pero nosotros no Mas vamos a entrar. nós não vamos entrar com São Paulo, nós vamos entrar contigo se tu entrares. Nuestro hermano Branham pregunta, O nosso irmão Branham pergunta: e São Paulo vai ser julgado? Sim, vai ser julgado. él entra, Mas yo voy a entrar se ele entra, eu também vou entrar. también. Así es que yo prediqué, Ou seja, que eu preguei o que São Paulo pregou, si él entra, e se ele entra, eu também vou entrar. todos van a entrar. E todos vão entrar. Os 7 anjos mensageiros vão entrar El mensajero com o mensageiro que Deus deu para aquela era. y nosotros E nós
Se o seu mensageiro para a era de pedra angular e dispensação do reino entra, todos nós, todos entramos com ele. E ele vai entrar. Ele vai ser adotado. E vai ter um novo corpo. E todos os eleitos de Deus do último dia, da era de pedra angular e dispensação do reino, também entrarão com ele. E vão ter um corpo eterno também. Bom, o nosso tema é o mistério das dimensões. Vejam tudo o que fecha os mistérios das dimensões. Qualquer pessoa poderá dizer: mas onde você vai receber este corpo eterno do qual vocês falam? Veja que há outras dimensões e em breve vamos ter um corpo interdimensional, um corpo eterno glorificado, e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para mim tem sido um grande privilégio ter estado com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do mistério das dimensões. Temos visto que são quantas dimensões? 7 dimensões. A primeira, luz. A segunda, tempo. A terceira, matéria. A quarta, ondas. A quinta, o inferno. A sexta, o paraíso. A sétima, Deus. Já sabem? Todas as dimensões. E agora nós podemos ver de onde nós recebemos as bênçãos de Deus. Que Deus continue lhes abençoando a todos, desde a 7ª dimensão, passando pela 6ª dimensão e se materializando essas bênçãos nesta dimensão na qual nós estamos vivendo. E em breve todos sejamos transformados e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu, a casa e na casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, o tempo já está acabando. Primeiro era que eu não encontrava como começar, e agora não encontro como sair daqui. Bom, que Deus continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde. E já estarei à noite no lugar Cédio Gallo, lá de Quito, Equador, testificando de... Vamos ver se está por aqui. Qual é? Eu não estou ouvindo muito bem daqui. O mistério do tempo e as ações sob a potestade do Pai, sob o poder do Pai. Isso tem a ver com era, dispensações e coisas assim, não é verdade? Bom, vamos ver com o que tem a ver o mistério de tempos, estações, sob a vontade, sob o poder do Pai. Isto já vai ser para a noite, se Deus quiser, aqui 6h30. Às 6h30 estaremos ali. Já será a última atividade deste dia, deste percurso, na qual estaremos saindo bem cedinho pela manhã.
tienen otra para por la mañana. ou que tem outra pela manhã? Bueno, tenemos que estar a Bom, las 7 de la mañana. temos que estar às 7 da manhã no aeroporto, Así es que será esa como a las 4 de la mañana. assim que vai ser lá pelas 4 da manhã. Bueno, están aprendiendo, parece, con Bom, México, estão aprendendo com o México, parece. pero ya después hablamos de Mas depois falamos disso porque salir de acá. temos que sair daqui como que às 6 da manhã, Ah, a las 12. às 12. Ah, el que era tempranito, que Aqui era tenía que estar a las 7 era cedinho, tinha que estar às 7 em Bogotá, a las 10, a las 10. às 10. Disculpe que Me desculpem, eu me confundi um pouquinho, lo del vuelo é a hora do voo, mas assim está melhor, não é verdade? está muy bien así. Está muito bem assim, então estaremos então, não às 4 da manhã, senão que às 6. Bueno, a la hora Bom, a hora que tengan programado, que tenham programado, mas às 9 já temos que estar saindo. a las 9, yo creo que Às 9 eu acredito que é uma boa hora, es hora quizás de talvez tráfico. é hora um pouquinho de trânsito, talvez, mas Ya estaremos já estaremos en la actividad y na atividade. Tudo que Deus nos dê para esse momento, hoje nós no tiene tema, ¿verdad? teremos para esse tema. Nessa ocasião, por enquanto, não temos tema, na verdade, ou seja, que Algo adicional. é algo adicional. A ver, E vamos ver se alguns dos temas que tínhamos ali à disposição ali, eu não lembro bem, Júlio, não sei se já anotaram. Depois nós procuramos, deve estar anotado por aí. É bom anotar. O mistério o quê? bueno, vamos a ver, Bom, vamos ver. a ver de todos los que dejamos pendientes, Vamos ver de tudo que fica na expectativa e vamos ver se algum deles nós usamos para amanhã pela manhã. hay otros más que están, Tem outros, tenga por ahí, mas que eu não sei se tem por aí anotado. a ver E vamos ver qual é, cuál usaremos. qual nós vamos usar para amanhã. Así es que Assim é que Dios le continúe bendiciendo. Deus continue abençoando a todos vocês. Deus lhes guarde. Muito obrigado por vossa presença e por vossa atenção. Y adelante, E sigam em frente, servindo a Jesus Cristo, entendiendo entendendo este misterio esse mistério de dimensión. das dimensões. Y Dios E Deus estará siempre ayudando sempre estará nos ajudando, desde la séptima, desde la desde a sétima, desde a sexta esta dimensión. e nessa dimensão. O sea que todo Dios Ou seja, que Deus vai mover tudo para adicionar para a bênção de cada um de vocês e também para a minha bênção y para bendición e para a bênção hijo de todo filho e filha de Deus e para a bênção pueblo hebreo. do povo hebreu também. Que Dios le continúe. Que Deus continue abençoando vocês e lhes guarde e continue passando uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto. Amén. Amém e amém. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bueno, con nosotros Bom, conosco por aqui, que Dios te bendiga, Franklin. Deus te abençoe, Franklin, e conosco, Franklin, para continuar.